Pessoal, boa tarde. Vamos iniciar uma aula de resistência dos materiais do módulo 1. Na aula de hoje a gente vai dar uma revisada naquilo que a gente viu na nossa aula dessa semana. Então nós iniciamos o nosso conteúdo falando aí de decomposição de forças, tá? Então, como acontece a decomposição de forças, né? Então, imagina que eu tenha lá uma força F, né? E essa força ela possa ser decomposta nas componentes cartesianas, ou seja, referente ao plano cartesiano, ou seja, eu posso decompor ela em uma força em X e outra força em Y, tá? Como que isso vai, né? Como que eu faço essa decomposição dessa força nas componentes cartesianas, né? Então, ó, eu vou usar essas duas formulinhas aqui. Para decompor em X, eu vou multiplicar o valor da força pelo cosseno do ângulo. Que ângulo? Veja, ó, é sempre o ângulo formado entre a força e o eixo X positivo. Isso sempre no sentido horário. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um exercício e aí vai ficar mais claro, tá? Então, decomposição em X é a força vezes o cosseno do ângulo entre ela e o eixo X positivo no sentido horário. E a decomposição em Y é o valor da força vezes o seno do mesmo ângulo, tá? Formado entre ela e o eixo X positivo no sentido horário também, tá? Algumas relações trigonométricas importantes para a gente, né? Então aqui temos um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo nós temos, ó, hipotenusa, que é o maior lado do meu triângulo retângulo, cateto oposto, que é esse lado que fica de frente aqui com o meu ângulo, ó, e o cateto adjacente, que é esse lado que ajuda a compor o meu ângulo, tá? Então, aqui, ó, tem o ângulo de 90 graus, que é o que caracteriza o meu triângulo retângulo, tá? E aqui é o meu ângulo que a gente chama de ângulo de referência, aqui no caso o θ, tá bom? E aí temos as relações trigonométricas, né? Seno do ângulo θ é o cateto oposto pela hipotenusa, cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa, tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então a gente não pode nunca esquecer as relações trigonométricas, tá? Vamos fazer um exemplo. A gente fez um exemplo na aula dessa semana e acho que a gente fazendo um outro vai ficar um pouco mais claro, tudo bem? Então temos aqui, ó, um componente, né, sujeito aqui, tem dois cabos presos nele. Cada um dos cabos exerce forças nele, nesse sistema, né? Então a gente tem uma força F1 aqui de 100 newtons, veja que ela forma 15 graus com o meu eixo X positivo. E tem uma outra força aqui, F2, de 150 newtons, que forma 10 graus com eixo Y positivo. Mas lembrem-se, o meu ângulo de referência vai ser sempre o ângulo formado entre a força e o eixo X positivo, isso no sentido horário. Então aqui, ó, aqui tá fácil, né? F1 forma 15 graus com X positivo e F2 se forma 10 aqui com Y positivo e o quadrante ele tem 90 menos 10 sobra 80 entre a força F2 e o X positivo. É isso que eu vou fazer nesse desenho aqui que a gente chama de diagrama de corpo livre, tá? Então eu tenho, ó, essa força de 100 que forma 15 com eixo X positivo e tem uma outra força de 150 que forma então 80 graus dela, ó, até o X positivo no sentido horário, tá? Muito bem, feito o meu diagrama de corpo livre, eu posso começar a etapa de decomposição. A decomposição eu posso montar a tabelinha, eu acho que fica mais organizado, mas se eu não quiser fazer a tabelinha não tem problema, tá? Então aqui, ó, faço uma coluna para as forças, uma coluna para o ângulo, uma coluna para a decomposição em X, sabendo que a decomposição em X é força vezes o cosseno do ângulo, e uma coluna para a decomposição em Y, sabendo que a decomposição em Y é força vezes o seno do mesmo ângulo, tá? Primeira força, intensidade dela 100 newtons, ângulo entre ela e o X positivo, ó, 15 graus. Para decompor ela em X, então, fica a intensidade dela, que é 100, vezes o cosseno do ângulo, que é 15. Que lá, façam lá na calculadora, não esqueça que a calculadora tem que estar em graus, dá 96,6 newtons, tá?
Aqui do lado, ó, eu vou fazer a decomposição em Y. Para decompor em Y, eu vou multiplicar a intensidade da força, só que pelo seno do mesmo ângulo que eu usei aqui na hora de decompor em X. Então, 100 vezes o seno de 15, que dá 25,9 newtons. Façam lá com a ajuda da calculadora. E aí aqui embaixo, ó, a outra força que eu tenho, 150 newtons, e o ângulo entre ela e o X positivo, ó, no sentido horário, é de 80 graus. 80. Então, decompondo em X, fica 150 vezes cosseno de 80, que dá 26,05. E para decompor em Y, eu vou multiplicar a intensidade, só que pelo seno de 80, que dá 147,72. Beleza, fiz a decomposição em X, fiz a decomposição em Y. O que eu vou fazer agora? Soma de forças em X e soma de forças em Y para obter dois vetores, um que vai ficar em cima do eixo X e um que vai ficar em cima do eixo Y. Aqui, ó, soma de forças em X, então esse sigma aqui representa somatória. Somatória de forças em X vai ser 96,6 mais 26,05, que dá 122,65 newtons. E aqui, ó, a soma de forças em Y vai ser 25,9 mais 147,72, que dá, então, 173,62 newtons em Y. Então, eu tenho a soma de forças em X e a soma de forças em Y. Vou representar isso no meu plano cartesiano. Veja lá, ó. Eu tenho um vetor em cima do eixo Y, que é a soma de forças em Y, e um vetor em cima do eixo X, que é a soma de forças em X. Da origem aqui, ó, vai sair a minha resultante, que é a pergunta do exercício, é para a gente calcular a força resultante, tá? Essa figura aqui não nos agrada muito, porque a gente vai preferir transformar isso daqui num triângulo retângulo e aí usar relações trigonométricas para encontrar essa força resultante. Então eu pego esse vetor aqui da vertical, ó, o soma de forças em Y, e desloco ele está em cima do eixo, eu desloco ele aqui para frente, ó, e aí fica desse jeito e forma um triângulo retângulo, que aí permite que a gente use as relações trigonométricas. Então, força resultante é minha hipotenusa, o cateto oposto ao ângulo de referência, que é o alfa, lembra, ó, é o ângulo formado entre a força e o eixo X positivo no sentido horário. Então, o cateto oposto ao ângulo alfa, e aqui o cateto adjacente, que ajuda a formar esse ângulo alfa. Se eu quero saber o valor da hipotenusa, né, que é a minha força resultante, e eu já tenho o valor dos catetos, tenho o valor de soma de forças em Y e o valor de soma de forças em X, eu vou usar Pitágoras para resolver. O que Pitágoras diz? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Então, ó, o quadrado da hipotenusa, que é a força resultante, é igual à soma dos quadrados dos dois catetos, que são soma de forças em X, soma de forças em X e soma de forças em Y. Então, substituir os valores aqui, ó, soma de forças em X e soma de forças em Y. Para esse quadrado que está aqui sumir do lado de lá, eu faço a raiz quadrada do meu cálculo e chego, então, na minha força resultante de 212,57 newtons. E pronto, está resolvido, tá? Vou deixar um exercício para entrega pelo Moodle, bastante simples. Obrigado, pessoal, e até a nossa próxima aula.